Melhor, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, nessa videoconferência. Hoje nós estamos aqui na prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Finanças. Prefeitura de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, audiência pública em atendimento à Lei número 101, de 4 de maio de 2000, artigo 4º. Prefeito Elvis Leonardo César. Eu gostaria aqui de dar um bom dia para o meu amigo secretário da Secretaria Municipal de Finanças, Valmir Pontes, e a todos que estão aqui também conosco nesse momento, né? Dizendo que chamar o Valmir aqui para se expressar, para a gente poder passar para a nossa população como estão aí a saúde da nossa finança, da nossa cidade, né? Nós que estamos com tanta obra na cidade, tocando muita obra, nosso prefeito, tenho certeza que nós temos um grande secretário para administrar a parte de finanças e não deixar faltar dinheiro aí para nossas obras e também para a nossa saúde, para a nossa educação. Tenho certeza absoluta que grandes profissionais estão atrás dessa grande administração do nosso prefeito Elvis César. Com vocês agora o nosso amigo Valmir Pontes, secretário municipal de Finanças. Bom dia, Valmir. Bom dia, presidente, irmão, bom dia a todos. Nós estamos realizando a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício 2020. Algum probleminha até, mas já vai se resolver, Valmir. Ok. Então vamos lá, vamos dar início à apresentação. Eu vou fazer a explanação. Quem estiver participando da reunião, depois vai ter a oportunidade de fazer os questionamentos e para que a gente possa fazer a explanação. Vamos lá. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º, artigo 9º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Aprovada nesta Casa de Leis, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 3.837, de 26 de junho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e suas alterações, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas a serem alcançadas no exercício 2020, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública. Dessa forma, com base nos demonstrativos, passaremos a análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre. Nós temos o sumário, onde nós passaremos os principais itens da execução orçamentária do quadrimestre. Resultado primário e análise, balanço orçamentário, parte de receita, as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhorias, transferências correntes, receita corrente líquida, balanço orçamentário, parte da despesa, resultado orçamentário, despesas de pessoal versus receita corrente líquida, receitas e despesas do ensino, despesas próprias da saúde, dívida consolidada e resultado nominal. Os dados
são originárias do relatório de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e dos balancetes de receita e despesa da Prefeitura. Primeira análise, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes, aí, inclusive, as de pessoal, das despesas de capital, incluindo os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, não incluem receitas de operação de crédito, receita de alienação de bens e aplicações financeiras, e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Não são considerados nessa análise. Resultado primário acumulado no segundo quadrimestre de 2020 foi de 226,53 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 809 milhões. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida ficou em 582 milhões. A receita menos essa despesa possibilitou o resultado de 226 milhões, sendo favorável à condição financeira alcançada no segundo quadrimestre. Nós insistimos, ao longo desse exercício, que o resultado que nós teremos ao final do ano de 2020 não é o previsto inicialmente, em função de todos os problemas que estão sendo enfrentados pelo mundo em razão da pandemia que vem ocorrendo, e isso nos fez perder também boa parte da nossa movimentação financeira. Isso não é uma questão pontual de Santana, mas nós estamos falando do país todo e, na verdade, do mundo todo. Mesmo assim, a administração, o rigor que vem implementando ao longo dos anos, nos possibilitará atravessar esse ano de uma forma equilibrada. Nós não teremos, volto a dizer, o mesmo resultado que prevíamos no início do ano, mas com certeza teremos ainda um ano equilibrado com relação às finanças. 2, balanço orçamentário, a parte de receitas. As receitas arrecadadas no segundo quadrimestre desse exercício, nessas compreendidas as receitas de capital e receitas correntes, totalizaram 833 milhões, diferente dos 809 que foi dito agora, porque lá estão excluídas principalmente as receitas de aplicação financeira. Receita tributária, ou na verdade ela era receita tributária, hoje é receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias. Isso foi alterado na legislação, a nomenclatura. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias decorrem dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas e serviços. Foram arrecadados 371,88 milhões. Vejam que dos 830 milhões, 372 praticamente, foram oriundos de receitas do próprio município, que, diga-se de passagem, é um diferencial de nossa cidade, que ele é o principal vetor para o equilíbrio das contas municipais. As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação no período, atingiu a marca de 56,63% do valor do total orçado. Se nós estivéssemos numa condição que não da pandemia, esse percentual provavelmente estaria um pouco maior. Mas em relação ao resultado de tantos outros municípios brasileiros,
a arrecadação que Santana ainda tem é muito considerável, muito satisfatória em decorrência de toda a situação que vivemos. É 56% do total, representando um montante de 195 milhões arrecadados. A receita de impostos, ela totalizou até agosto 61%. O IPTU alcançou 78%, o ITBI 83% e o imposto de renda 61%. Então, é dentro de um equilíbrio. A gente espera, ao final do ano, ter... Em algumas receitas, nós não teremos os 100% daquilo que foi programado para arrecadação. Porém, nós teremos um percentual bem expressivo. 4, as transferências correntes. O Fundo de Participação do Município, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, tivemos uma transferência de 31 milhões, que corresponde a 66% do valor de previsto. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos perto de 34 milhões. Então, nós estamos falando aí de transferência nesse item, no Fundo de Participação dos Municípios, uma transferência menor em torno de 3 milhões até o segundo quadrimestre. Do Sistema Único de Saúde, a transferência foi de 13 milhões, ou seja, 62% do previsto. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tivemos uma transferência de 16 milhões, que corresponde a 69% do previsto. O ICMS teve a transferência mais significativa, ou seja, nós arrecadamos 126 milhões, que corresponde a 54% do previsto. O ICMS, para que todos entendam, nós estamos tendo uma perda de transferência com relação ao orçado da ordem de perto de 20%. Essa na verdade, é o montante que nós temos aí de defasagem até o momento. A transferência de IPVA totalizou 43 milhões, com 86% do previsto. Por quê? Porque os primeiros meses do ano são os maiores que nós temos de arrecadação com relação ao IPVA, janeiro, fevereiro e março. A transferência do Fundeb, 75%, e atingiu até o momento 59% do montante orçado. O Fundeb é uma das transferências do governo federal que nós também temos uma das maiores defasagens, alcançando um percentual também de 20% de redução. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1 bilhão e 59 milhões, que corresponde a 103% do valor previsto. O que é interessante nós apontarmos? No ano de 2019, a previsão da receita corrente líquida, ela foi, ao longo do exercício, ela foi superada, ela foi maior daquilo que foi previsto. No segundo quadrimestre, agora de 2020, se nós analisarmos, tanto é que o percentual ultrapassa os 100%, 103,27%, a expectativa para o exercício de 2020 é de 1 bilhão e 25. E hoje, nos últimos 12 meses, nós temos 1 bilhão e 59. O valor de 1 bilhão e 25, ele é muito factível para que se realize. Ele não deve ter acréscimo considerável com relação à receita corrente líquida. Mas nós devemos atingir a meta, não da meta geral do orçamento, mas de receita corrente líquida, é muito provável que nós cheguemos aí muito próximo àquilo que está orçado. Balanço orçamentário, parte da despesa. A despesa liquidada no segundo quadrimestre totalizou 607 milhões, até o segundo quadrimestre.
que corresponde a 45% do total da dotação atualizada para o período, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa. Essa categoria econômica contém registro das despesas de caráter rotineiro e continuado da atividade governamental, ou seja, são as são as despesas de manutenção no geral. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 899 milhões. O acumulado no segundo quadrimestre de 2020, as despesas correntes liquidadas totalizaram 489, representando uma realização de 54%. As despesas com pessoal em cargo liquidadas totalizaram 294 milhões até o momento. As despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa, tendo um valor liquidado no quadrimestre de 194 milhões. Somado aos 294 de pessoal, nós atingimos o montante de 489 milhões. As despesas de capital atingiram até o momento 94 milhões, correspondente a 36% do previsto para 2020. Lembrando que esse montante são das despesas liquidadas, que já ocorreram. O que foi empenhado e ainda não foi liquidado não está computado nesse percentual, embora a prefeitura tenha reserva financeira para executá-la. Esta categoria é constituída pelos grupos gastos com investimentos que atingiram os 94 milhões. Nesse grupo de investimentos, de despesa de capital, nós podemos ter os investimentos e as amortizações de dívida. Nós só tivemos investimentos, e totalizando os 94 milhões. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 23 milhões. O que são as despesas intra? São as despesas de transferências ao Instituto Previdenciário do município. Na verdade, além de nós fazermos a contribuição patronal ao regime geral, ao INSS, a maior parte dos nossos servidores são todos efetivos no regime estatutário, e a transferência das contribuições previdenciárias são feitas lá ao Instituto Previdenciário do município. Resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 833 milhões. E comparando com a despesa liquidada de 607, demonstrando assim um resultado positivo de 37%. Se nós compararmos somente pelo quadro, os senhores poderão verificar, se nós compararmos somente as receitas e despesas oriundas sem ser computadas os recursos do Instituto de Previdência, o equilíbrio, nós temos equilíbrio nas contas e o percentual é de 19% de superávit nesse período. Os 37% indicam que, como nós fazemos a demonstração do resultado do município, nós temos que considerar o desempenho do Instituto de Previdência Municipal, que é muito, muito expressivo. Nós pegarmos até o momento, nós temos 122 milhões de receita contra 10 milhões de despesa liquidada. Isso demonstra a seriedade que a administração tem com relação aos encargos previdenciários, ao respeito que tem com os servidores municipais e preza pelo equilíbrio do Instituto para que nós não tenhamos situação nem de longe parecida com o que é vivido hoje no país, com a previdência do regime de previdência geral, que alguns especialistas dizem que ao longo de anos é difícil fazer cravar que a previdência terá recurso suficiente para pagar os aposentados.
É uma condição do país, infelizmente, que difere totalmente do nosso município. Graças a Deus, a administração com relação aos recursos previdenciários aqui são muito bem feitos. Despesa com pessoal versus receita corrente líquida. Esse é um ponto muito importante a ser abordado. As despesas com pessoal em cargos sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 101. O artigo 22, ele menciona dois limites. O limite prudencial de 51,30% da receita corrente líquida e o limite máximo de 54%. Ao longo desse período, até agosto de 2020, ou seja, nos últimos 12 meses, setembro de 2019 a agosto de 2020, o valor computado com despesas de pessoal foi de 469 milhões, ou seja, 44% da receita corrente líquida, bem abaixo do limite prudencial. Com relação à Câmara, o valor realizado chegou em 13 milhões e 900, 1,32% da receita corrente líquida, quando o limite prudencial é 5,70. As receitas e despesas com manutenção do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite mínimo constitucional totalizaram no período um montante de 183 milhões, que corresponde a 32%. Esse percentual com relação às despesas empenhadas, se comparada às receitas resultantes de impostos, que é a base legal para apuração das despesas com ensino no município e em todo o país. A despesa com remuneração de pessoal do magistério atingiu 88,74%, quando no mínimo o gasto com esse tipo de despesa tem que ser de 60%. Nós temos 88,74% de gasto com os recursos transferidos pelo Fundeb. Os percentuais apurados são totais em relação ao quadrimestre, demonstrando o montante das despesas empenhadas até o período. A obrigatoriedade é de 25%, que é estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal. Despesas próprias com saúde. Os gastos com saúde no segundo quadrimestre atingiram um montante de 178 milhões, na verdade, até o segundo quadrimestre, que corresponde a 31% do percentual das receitas resultantes de impostos, quando o mínimo exigido é de 15%. Então, verifica-se que, além de cumprir a obrigatoriedade constitucional de aplicação dos 15%, o município vem investindo muito além do mínimo constitucional, tendo em vista dar atendimento à demanda dos serviços de saúde. Eu não sei se os senhores atentaram, mas o recurso transferido para a questão de saúde pelo governo federal e estadual até o segundo quadrimestre, nós atingimos 13 milhões. Nós despendemos até o momento 178 milhões com a saúde. Dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com 21 milhões. Essa dívida é a dívida que eles chamam de longo prazo, a dívida mais alongada, e a principal composição desse valor de 21 milhões, nós tínhamos dois itens principais. Com relação aos precatórios que o município recebeu, e tem que fazer a inserção da dívida. Eram precatórios. Precatórios são processos, são julgados até a última instância, e já vem a determinação para o município para fazer a liquidação e o pagamento dessas dívidas.
Então, nós tínhamos inscrito com precatórios que não atingem essa administração. Os processos são de 2012 para trás, anterior a isso, e ele atingiu um montante para esse exercício de 13 milhões. O outro item mais significativo era uma amortização, era, na verdade, o lançamento da operação de crédito que foi feito com o Finisa, de perto de 5 milhões para a modernização do parque de iluminação pública. Porém, a disponibilidade de caixa que nós tínhamos na época eram de 441 milhões. Haveres financeiros 600 mil e restos a pagar que ficaram acumulados ao longo do período 16 milhões. Nós tínhamos um saldo de caixa suficiente para honrar todos os compromissos. E agora nós consideramos o segundo quadrimestre de 2020 para fazer esse comparativo. A dívida consolidada hoje está em 17 milhões, ainda com o saldo dos precatórios e da operação de crédito. A disponibilidade de caixa de 479 milhões, os haveres financeiros de 600 mil e o resto a pagar, que era de 16 milhões, hoje é 104 mil reais. Então, nós temos um saldo da dívida fiscal de 462 milhões, ela é negativa, por incrível que pareça, quanto maior for negativo esse resultado, mais capacidade financeira o município tem. Então, a variação desse período foi muito interessante, embora nós tenhamos toda a dificuldade que estejamos enfrentando em decorrência dessa pandemia, mas o equilíbrio das contas permanece ainda esse ano. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o limite de 120% do valor. Então, se nós temos de receita corrente líquida, se nós temos 1 bilhão de receita, nós teríamos pelo menos capacidade de endividamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, coisa que eu espero nunca ver no nosso município, porque o endividamento não é, óbvio, não é um bom indício de administração por conta da própria lei de responsabilidade fiscal. E nós não praticamos nenhum ato com relação a isso, e não faremos, e o equilíbrio será mantido com certeza até o final da administração. E para que em 2021 o próximo administrador municipal tenha total segurança na administração, com recurso financeiro em caixa e sem dívida a saldar. Isso é um fato a se falar todas as vezes, porque é muito relevante. Difícil, infelizmente difícil, uma realidade difícil de se encontrar no país, em função de todos os problemas que são enfrentados, mas Santana é uma cidade hoje, uma referência, né, na questão financeira, por conta do equilíbrio que se mantém. Nós temos, eu já falei em outras oportunidades aqui, do exercício de 2013 até o exercício de 2019, o resultado orçamentário e financeiro, que é o primordial, ele foi superavitário todos esses anos, todos. Em 2020, o resultado orçamentário, ele provavelmente não será superavitário, ele, por conta dos créditos que nós abrimos em função do superávit financeiro alcançado no exercício anterior, ele terá o equilíbrio. Mas isso é uma prerrogativa que nos é permitida em função de toda a economia que se fez ao longo do período. Porém, o resultado financeiro, ele será, isso eu afirmo, ele será positivo.
Então, isso é um dado que isso tem que ser altamente relevado. É uma posição bem consolidada do município, talvez seja um dos maiores legados que a cidade vai deixar para os próximos anos. O equilíbrio que se conseguiu com uma administração séria, com obras em todo o município e com capacidade de investimentos. Nós fizemos recentemente audiência pública com relação à prévia do orçamento para 2021, e lá foi determinado um percentual de investimentos para o exercício futuro acima dos 10%, quando a média do estado de São Paulo é em torno de 3,5%. Então, é um fato muito relevante. Mais relevante ainda é nós falarmos que o percentual de investimentos desse ano deve chegar em torno de 20% do resultado orçamentário. Então, é um resultado realmente muito expressivo e a se comemorar. Resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre os períodos. Isso é muito interessante ser abordado. Nós vamos comparar o terceiro quadrimestre de 2019, que é 31 de dezembro de 2019, com o saldo do segundo quadrimestre de 2020, ou seja, 31 de agosto agora de 2020. E a variação da dívida ela é negativa em 58 milhões. O que isso significa dizer? Que nós aumentamos a capacidade econômica do município. Se o valor fosse positivo, a capacidade financeira teria diminuído. Como ela é negativa, a capacidade financeira, com todos os compromissos assumidos pela administração, mesmo com a situação que nós enfrentamos, ela é positiva. Então, isso volto a dizer, estou sendo até um pouco repetitivo, mas isso é muito importante ser abordado. É muito importante. Eu quero, antes de ler a mensagem final, presidente, se o senhor me permite, dizer que o equilíbrio que o município tem nas suas contas permitiu o número de obras que estão sendo realizadas na nossa cidade. São obras de impacto, de relevância, são obras vultuosas, que serão, espero que todas finalizadas dentro do exercício. Se porventura alguma obra tiver, ou ela atravessar o exercício de 2020 e adentrar o 2021, por força de contrato, é muito importante deixar ressaltado que todas as obras, sem exceção, elas têm previsão, tanto orçamentária para o exercício 2020 e se contempla 2021, já está sendo apropriado. E mais importante do que isso, nós temos o recurso financeiro para custear todas as obras. Então, isso volto a dizer, é um diferencial da cidade, isso é um vetor de crescimento para a cidade, e todas as obras terem esse aporte financeiro que é de suma importância. Isso aqui é obra da minha secretária, que faz todas as vezes, mas a frase é muito boa e é uma reflexão muito, muito legal. A vida é um desafio, é um constante ultrapassar de obstáculos, infinita superação de fases. Viver é desafiar o mundo e se desafiar. Viver é superar, se reerguer, aprender e esperar sempre o melhor. É o que a gente tenta fazer no dia a dia, para isso que nós trabalhamos, acho que é para isso que principalmente o serviço público tem por obrigação desenvolver. Eu espero ter, ao longo desse período, ter podido contribuir com a cidade. Essa é a última audiência pública que nós fazemos, que nós apresentamos no exercício 2020, então eu quero agradecer
a comissão, quero agradecer ao presidente, que sempre foi muito receptivo. Sou meio suspeito em falar, porque é meu amigo, mas é uma pessoa do bem. E eu quero dizer que a gente não constrói nada sozinho. Então, eu tenho uma equipe de, hoje, se nós colocarmos todos os setores que são agregados à Secretaria de Finanças, eu tenho uma equipe de 110 funcionários, muito comprometidos. Eu acho que o resultado que o município conseguiu demonstra a capacidade da equipe que eu tenho a honra de liderar. Então, é um momento de agradecimento, ainda é um momento de muita apreensão por conta de tudo que vem acontecendo. Os recursos que foram alocados à questão da saúde no município, todos eles, acho que muito bem empregados, sem nenhum tipo de desperdício, muito bem pensados, todos os que procuraram e que precisaram de assistência médica foram atendidos. Eu acho que isso é o primordial. E dizer que nós temos orgulho da administração em função de tudo que nós desenvolvemos até agora. Eu quero agradecer novamente, presidente Alemão, vereador Vicente, outro amigo, e todos os demais vereadores e o público em geral que está assistindo. Muito obrigado. Valmir, eu acho que vou dar bom dia aí para o nosso querido amigo, vereador Vicentão, morador também do bairro Colinas da Anhanguera, junto Bom dia, presidente. o bairro que eu moro também. Seja bem-vindo aí, Vicentão. Obrigado, presidente. Bom dia também. Bom dia, Valmir. Bom dia a todos aí. E que Deus nos conceda sempre, cada vez mais, as vitórias para que nós podemos trabalhar e continuar junto com todos. Obrigado, tenha um bom dia. Valmir, eu acho que você, como secretário de Finanças, e vendo a nossa cidade no patamar que se encontra financeiramente, você acabou de falar que mesmo que algumas obras possa passar de um ano para o outro, não vai faltar o dinheiro para terminar essas obras. E nós temos um problema muito grande em todo o nosso país, não só no nosso estado, da lei da responsabilidade fiscal, né? Que é uma coisa muito séria, e o nosso prefeito ele visa muito isso. Por mais que nós estamos em todo o bairro, tem uma obra diferenciada uma da outra, mas obra de suma importância para a nossa cidade, e sempre nós estamos trabalhando com uma margem financeira que possa não dar problemas para o nosso prefeito, né? E nenhuma obra, todas as obras que eu saiba estão recebendo em dia, né, Valmir? Então, eu acho que é muito prazeroso para você, como secretário, estar numa administração competente dessa, porque você faz parte dessa administração, como todos os secretários. Eu só tenho a te agradecer por todo o trabalho que você tem feito, porque nós sabemos a dificuldade que é da Secretaria de se trabalhar na Secretaria de Finanças, que é o pulmão da nossa administração hoje atuante. Muito obrigado, Alemão. Na verdade, para fazer o esclarecimento, as obras que poderão ingressar ainda, ou que finalizar no exercício 2021, todas elas com previsão para o orçamento de 2021. Então, se a obra que ultrapassar o final desse exercício, ela tem previsão legal e prazo contratual para que seja finalizada em 2021. O que a gente está tentando e que tem capacidade para fazer é, se pudermos acelerar mais as obras e entregarmos ainda dentro do exercício, será feito. Eu acredito que possa ficar, pelo que a gente está acompanhando,
somente o início da obra do nosso hospital municipal, que vai começar dentro de alguns dias aí, né? Essa eu acho que não tem como, tem que passar por ano que vem. Na verdade, é uma obra óbvio que ele está em fase de licitação, dentro desse mês, agora no final do mês, é a abertura do processo licitatório, será iniciada a obra dentro do exercício, e aí a conclusão da obra, do edital, pelo menos prevê são 20 meses de execução de obra. Isso até me perdoem, eu acho que é uma das coisas primordiais que deveriam ter sido faladas, e eu acabei deixando não comentando. Embora essa licitação esteja sendo lançada agora, em setembro, ela, assim que for finalizada a licitação e contratada a obra, será iniciada de pronto. Nós já temos, e que foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, um crédito especial para que onerasse as despesas ainda dentro desse ano, uma parte, e já tem previsão legal para o próximo exercício. E o que é importantíssimo ressaltar, que toda essa obra, que está estimada, o valor, por volta de 50 milhões, é o valor de partida da licitação, óbvio que finalizará com desconto, e não sei exatamente o valor, claro que será finalizado, mas abaixo disso. E precisa ser ressaltado que todo o valor da obra, não é parte desse ano ou parte do ano que vem, todo o valor da obra já está reservado nos caixas da prefeitura. Então, o próximo gestor, ele não terá a preocupação de desencaixe financeiro para a realização de uma obra que talvez seja a obra mais impactante que já feita na cidade. Então, quem assumir o posto de chefe do executivo a partir de janeiro terá essa tranquilidade, ainda mais essa tranquilidade com relação aos investimentos para 2021. Valmir, eu tenho visto, eu estava vendo aqui os índices aqui, né? Nosso prefeito sempre com o executivo aí batendo a mais de 44%, 45% no máximo, né? Dos gastos. E o nosso executivo, o nosso legislativo, de novo, também, com 1,32%, trabalhando também, enxugando todas as despesas. Aqui parabenizar tanto o nosso prefeito Elvis César, como também o nosso presidente da Câmara Municipal de Santana e Parnaíba, nosso presidente Nilson Cadeirante. E outro índice aqui que eu vi aqui sobre a saúde nossa. A nossa saúde, ela tem uma obrigação, obrigatório investir 15% do orçamento, né, na saúde. Nós estamos com 31,87% no final do segundo quadrimestre. Isso é uma margem fantástica, né, que nós temos, e isso aí releva ainda mais a administração da nossa cidade, do nosso prefeito Elvis César, e que vem trazer tranquilidade aí, como você disse, para o próximo gestor que vai assumir a prefeitura. E também eu vou dizer aqui, para tranquilizar todos os funcionários, que como agora não tem essa passagem, né, de um governo para o outro, né, o novo gestor, não vai ter problema, o funcionário não vai ter problema de não receber o salário, não vai receber o 13º, todos os benefícios que eles recebem de um ano para o outro, quando um prefeito sai e entra outro. Não é verdade, Valmir? É importante até ressaltar que o índice de pessoal que foi apurado até o segundo quadrimestre, ele já continha os gastos que a administração fez em abril com relação ao 13º salário. Então, o 13º salário, que em alguns locais, ou em alguns municípios, pode se tornar um problema difícil de ser solucionado aí para o final do ano. Santana fez o pagamento na íntegra desse benefício, ou desse direito, em abril.
Então, o percentual de 44,29 que foi alcançado até o segundo quadrimestre, ele já contemplava os gastos com o 13º. Então, é muito tranquilo, a execução vai se manter. Nós temos uma questão legal, por ser o último ano de mandato, o índice apurado em junho, com gasto de pessoal, então é de julho de 2019 a junho de 2020, se apura a receita corrente líquida desse período e o gasto com o pessoal desse período. E aí se tem o percentual gasto nesse intervalo. O percentual apurado em dezembro, agora, ele não pode ser superior ao índice apurado em junho. Em decorrência de toda a situação que nós vivemos, esse índice ele pode até sofrer alguma variação. Isso é normal que nós, nós temos como exemplo 2016, que foi o último ano de mandato, e que o percentual apurado em dezembro foi inferior a junho. Então, perfeito. Com relação a 2020, nós poderemos ter alguma, não vou dizer surpresa, mas o resultado pode não ser tão expressivo em função das perdas que nós temos de receita e aí do mundo todo. Eu espero que mesmo com as perdas, se for a variação, mesmo que ela seja inferior ou superior, é muito próximo daquilo que foi apurado em junho. O município fez o dever de casa, tomou todos os cuidados que são necessários para o período. Nós não, mesmo porque hoje tem uma lei complementar, a 173, que é do governo federal, que impede uma série de pagamentos, de benefícios extras que viessem a ser acumulados ao longo do período. Ele é vedado por essa legislação, então é muito bom que se esclareça essa questão, porque esse período de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, não é o município que tem a prerrogativa de escolher se vai ter um reajuste salarial, se tem uma progressão funcional, não é isso. Infelizmente, é um preço que acabou-se o país todo pagando em decorrência da situação da pandemia que foi instalada no mundo. E nós não temos essa prerrogativa. Essa prerrogativa, quem impôs foi o próprio governo federal. Então, o percentual que nós apuramos hoje, ele é bem justo. Nós não temos nenhum gasto complementar com relação aos servidores em razão do que a legislação determina para o último ano de mandato e em função da obediência à legislação federal. Então, se houver qualquer variação percentual apurada até o mês de dezembro, ela será mínima e eu acho que muito mais confortável do que a maioria dos municípios brasileiros. Valmir, nós tivemos aqui uma defasagem do Fundeb desse ano de quase 20%, como você mesmo falou, né? E qual foi o montante que nós tivemos de perca de arrecadação nesse ano, devido à pandemia, devido a todos esses problemas que nós tivemos aí durante esses 6 meses já da pandemia? Qual foi o montante real de perda do município em valores financeiros? Nós compreendemos o período, se nós pegarmos de janeiro vamos considerar março, porque o problema começou pelo dia 20 de março, mais ou menos, mas o reflexo acabou sendo a partir de abril. Se nós compararmos janeiro a março, nós ainda tínhamos um crescimento, ele não era muito grande, mas era um crescimento porque nós tínhamos a previsão de crescimento de 2019 para 2020. Então, estava se cumprindo dentro da expectativa financeira do município.
A partir de abril, aí sim houve todo essa paralisação da economia do país e aí reflete em todos os municípios. De abril até julho, nós tínhamos uma perda estimada de em torno de 30 milhões de reais. O mês de agosto, na verdade, ele se equiparou ao que foi agosto de 2019. Setembro ainda está em curso o mês, nós não temos uma expectativa, mas a variação não deve ser muito grande. Então, nós podemos afirmar que desse período pós-pandemia, né, desde que foi iniciada essa situação, nós falamos em torno de 30 milhões. Então, apesar dessa perca aí, de arrecadação, o nosso prefeito está honrando todos os compromissos, tanto com fornecedores, tanto com o funcionalismo público, não deixando realmente atrasar em nada, porque realmente uma administração séria, nós tivemos o ano passado, 2018, 2019, um superávit muito grande que deu também para que nós possamos também sanear várias dívidas e suplementar ainda, né, algumas obras que pudessem, principalmente obra de estrutura, né, Valmir? Na verdade, o que possibilitou o município a entrar com projetos de lei para ampliação da questão de investimento foram amparados no resultado que nós obtivemos até o exercício 2019. Então, esse é uma marca da administração que, óbvio, ela deve ser sempre enaltecida, porque é uma questão diferente do que a maioria dos municípios brasileiros enfrenta. Isso tem que ser dado mérito a toda a administração, óbvio, principalmente ao prefeito, que na verdade, quando é decidida a questão financeira do município, embora seja a minha pasta e que a gente tenha toda a parte técnica para embasar a decisão sempre é do prefeito. A palavra final sempre vem do prefeito. Então, o prefeito Elvis, ele às vezes eu brinco com ele, eu falo para ele que quem deveria ser secretário de Finanças é ele, porque ele é contido, né? Ele quer todos os números, tem uma memória impressionante que não dá para você bobear com ele, porque ele tem um senso muito bom, uma percepção muito boa. Realmente é diferenciado e o resultado se vale de uma equipe totalmente comprometida, de todos os secretários, todos os segmentos, mas chefiada por uma pessoa que tem uma visão de futuro e tem um senso de responsabilidade muito grande. Eu acho que esse é o resultado que a administração conseguiu. O número de obras sendo realizada, o resultado econômico que o município tem. Então, os indicadores, notas sempre com ganhos em questão de educação, de IDEB, novamente o município se destacou, conceitos muito, muito positivos com relação à saúde. Então, existe um ditado que contra fatos não há argumentos, né? Eu acho que os fatos demonstram o comprometimento da administração com a cidade. Eu gostaria de perguntar ao vereador Vicente se ele tinha alguma explanação aí, alguma pergunta para o nosso amigo Valmir, Vicentão. Super esclarecido. Obrigado, Alemão. Só ouvir o esclarecimento está ótimo. Vicente, um abraço aí, obrigado pela sua participação hoje aqui na nossa audiência, né, Vicente? E você viu... Alemão, um abraço para você, para o amigo e para todos aí presentes.
viu que o nosso prefeito Graças. Elvis César, junto com esse secretário aí, trabalhando realmente para o bem da nossa cidade. O nosso prefeito Elvis realmente é uma pessoa visionária, uma pessoa preocupada com o futuro da nossa cidade, não só com saúde, com educação, com segurança, com estruturas, com obras, mas também com o bem-estar da população, para que nós não tenhamos aí um arroxo na cidade. Então, nós temos aí uma administração fantástica, prevendo o futuro da nossa cidade, não só para daqui a 1 ano, 2 anos, mas para 20 anos futuro. Queria agradecer aqui, Valmir, a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Esse ano, acho que não temos mais a audiência nesse ano. Nós estamos aí, logo, se Deus quiser, numa campanha eleitoral, né? Nós somos pré-candidatos, eu, o vereador Vicente, né? E nós estamos aí na luta para que nós possamos voltar e continuar esse excelentíssimo trabalho que está sendo feito na cidade. E, contudo, eu espero ver você também, novamente, né? Você, que é a sua secretária Alzinha, que é uma grande pessoa, uma grande amiga. Queria que a Thaís, a Rose, que estão conosco nessa audiência pública, a nossa intérprete também que está aqui, muito obrigado pela sua presença, e desejar para vocês um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, e nós estamos aqui, a minha assessora também, a Sandra, que está nesse momento aqui também comigo, que estava esquecendo, não posso, senão me cobra lá em cima, hein? Eu queria desejar a todos um bom final de semana, que Deus abençoe, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.